Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo a respeito dos profetas, em que nós estudaremos Abacuque. Mas antes de começarmos a falar de Abacuque, cabe aqui a celebração de uma data especialíssima, que é o... Bom, a gente vai ter que interromper aí a sequência lógica dessa gravação. Inclusive, a gente teve que atrasar um pouco o vídeo dessa semana, porque o vídeo ele foi gravado dentro de um contexto e esse contexto ele mudou drasticamente, né? Mas sim, a gente tem uma data importante a celebrar, né, que passou agora nesse domingo, que segundo o calendário da Convenção Batista Brasileira, no quarto domingo de abril, agora no dia 26, se comemorou o dia da Escola Bíblica, né? Uma data muito especial. E eu quero aqui dar um agradecimento todo especial, primeiramente à minha equipe mais próxima, que são os irmãos Samuel, a irmã Aline, a irmã Fernanda, minha esposa, que são o meu staff, as secretárias Ellen, Cláudia, Kátia e a recém-chegada irmã Ilka, a todos os facilitadores da Escola Bíblica, a todas as secretárias de turma, a todas as promotoras ou promotores de missões, a todos os estudantes da Escola Bíblica, que Deus a todos abençoe, que vocês escolheram essa melhor parte de ter uma dedicação especial pelo estudo da Palavra de Deus. Mas ficou no final do dia, no dia da Escola Bíblica, ficou muito mais triste, em especial para a Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, porque a gente perdeu uma grande irmã que a gente teve o privilégio de trabalhar, que foi a irmã Areta, né? Ela, já há alguns anos, tinha chegado no meu gabinete dizendo que queria trabalhar mais na igreja, queria ser menos uma crente de banco. Então, depois de um tempo orando o Senhor, eu entendi que eu deveria chamá-la meu círculo assim mais íntimo do ministério, que é o meu staff, né? Começamos a trabalhar. Ela foi uma pessoa fantástica, uma serva do Senhor, uma pessoa extremamente responsável, comprometida, cheia de boas ideias. Eu a tinha ali como um braço direito. Costumo dizer que ela e o Samuel Araújo são como se fosse meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Sem saber exatamente quem é o direito e quem é o esquerdo, mas são os meus braços ali, de apoio, de sustento. Um privilégio trabalhar com a irmã Areta, mas infelizmente aprove ao Senhor tomá-la no domingo agora. A nossa oração é sempre pela família. Nós temos a certeza que encontraremos novamente, né, a nossa irmã Areta nos céus, porque Cristo nos garantiu isso. Mas rogamos sim sempre ao Santo Espírito de Deus que esteja consolando o seu marido, irmão Márcio, seu filho Gabriel e a todos os seus familiares. E aí eu acho que esse
estudo que vai seguir agora de Abacuque, que foi gravado num contexto diferente, vai poder falar também aos nossos corações, inclusive em relação às perguntas que ficam, né? Mas o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho, de uma maneira geral, é que Abacuque ele é muito pouco conhecido, muito pouco explorado, muito pouco estudado. Se a gente for pensar, ele é um profeta em que basicamente toda vez que a gente vai ler, vai ouvir uma mensagem sobre ele, a gente escuta aquela mensagem baseada no capítulo 3, versos 17 e 18, que diz o seguinte, né? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É um texto até em que inspirou, né, aquela música, né, eu vou seguir com fé, com meu Deus, eu vou para a torre mais alta que eu sei lá, eu sou ótimo para poder lembrar a música, só aqui não. Então, a gente assim, vai ter oportunidade hoje de se aprofundar um pouquinho mais nesse profeta que é muito atual. Ele é tão atual que um texto áudio da lição, eu escolhi justamente o capítulo 1, os primeiros versos. Versos, na verdade, assim, o 2 e o 3, né? Em que existe aqui a grande pergunta que abre o livro de Abacuque, que diz a seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que me tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito para todo lado. Nossa, eu acho que se a gente for pensar, né, eu que sou morador da cidade do Rio de Janeiro, imagino que qualquer um de nós, moradores ou da cidade do Rio, ou de qualquer outra cidade do estado do Rio de Janeiro, poderia, de repente, dizer isso hoje e encontrar sentido, né, mostrando assim que é um texto, pelo menos a questão aqui, né, central, que se vê sem ainda fazer nenhum tipo de exegese, né, de pesquisa aqui para ver o contexto, mas se a gente for pegar aqui esse texto, ele cabe perfeitamente na boca de qualquer morador de uma grande cidade do Brasil. Mas, bom, antes de entrar nas questões mesmo a respeito do livro, vamos falar um pouquinho sobre o profeta, né? A gente não consegue muito fixar Abacuque. O livro dele não tem nenhum tipo de dado assim, mas que possa dar precisão de onde é que ele está. A gente não sabe se ele está, de repente, ali perto do ano 612, quando a Síria, a capital da Síria, que é Nínive, ela é destruída, né, pondo fim ao Império Assírio, e aí tem a ascensão da Babilônia. Então, de repente, né, o profeta ele vai estar citando a Babilônia que está vindo por aí. Então, será que ele está se referindo a esse tempo, né, de que a Babilônia está conquistou já a grande capital da Síria? Pode ser. Será que ele está ali já no começo do período do tempo do exílio, né, no primeiro tempo ali de Nabucodonosor? Será que ele está ali talvez no tempo ali dos últimos 3 reis de Judá? Qualquer uma das situações é possível, embora alguns biblistas costumam optar mais pela opção última, né, que eu dei aqui, que é que ele está ali entre os 3 últimos, né, ou
tirando os Zedequias, na verdade, que seria o últimozão, né? Mas os 3 últimos antes de Zedequias, que foi efetivamente o último, tá por ali. Não existe assim uma colocação, uma frase ou uma citação em outro livro que a gente consiga bater o martelo e dizer assim, então Abacuque está nesse tempo aqui, né? E ele não diz quais são os reis durante o tempo do seu ministério, como outros tantos profetas também citam. A gente pode dizer um pouquinho dele, pouquinho mesmo. Primeiro que assim, ele é de origem humilde, a gente já observa isso, porque não há nenhuma apresentação formal de quem é ele, da sua origem, o nome do seu pai, ou seja, então é alguém realmente de origem humilde, né? Não tem uma ascendência que valha a pena ser citada. A outra coisa, uma coisa que é bastante interessante, é que é um livro bastante criativo. Ele não é assim tão clássico como os profetas clássicos, fazendo aquelas denúncias e tal, mas você percebe as denúncias ali no texto. As denúncias estão ali, a gente vai analisar elas. Mas ele coloca isso de uma forma assim interessante, como se fosse um diálogo em que ele questiona e Deus o responde, né? Então a gente fica assim meio na dúvida se houve realmente um diálogo dele entre ele e Deus, e aí então ele replicou, ou se a revelação que ele recebeu de Deus, ele fez um tratamento assim, digamos assim, um tratamento como se fosse artístico, entre aspas, né? Para poder transmitir a mensagem de uma maneira mais interessante, né? Em nada invalidaria a realidade da revelação que ele teve de Deus, mas assim, é diferenciado o texto dele. Bom, e o texto dele vai começar com essa pergunta, né, que eu coloquei como sendo a pergunta que não quer calar, né? É uma pergunta angustiada, né? Ele chega a falar assim, até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência sem que me tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e completar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Né? A gente vê que ele está angustiado. E assim, por que ele está angustiado? Porque todas as instâncias recursais, né, onde ele poderia entrar com pleitear a justiça, né, lutar pela justiça, todas essas instâncias estavam corruptas. Se a gente avançar um pouquinho na leitura, aqui não precisa nem avançar muito, mas no versículo 4, né, diz o seguinte: por isso a lei enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, o livro começa com esse primeiro questionamento. E a esse primeiro questionamento, a resposta. E as respostas que a gente encontra no livro de Abacuque são respostas que demandam muita fé por parte do profeta, né? O profeta, a primeira resposta, ele é convidado a olhar para as nações, a sair do seu mundinho, né, do seu mundinho particular e observar o mundo inteiro à sua volta. A gente percebe isso a partir do versículo 5, que diz o seguinte, capítulo 1 ainda que eu estou, hein? Capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: olhem as nações e contemplem-nas. Essa é uma resposta de Deus ao profeta. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. E aí ele continua falando dos cavalos e tal, dos babilônios, da força toda bélica, né, que ele tem. E aí o profeta, a gente tem essa relação, né? O profeta, ele expõe uma questão pessoal, uma angústia pessoal, ali, aquele seu mundo, e Deus manda ele olhar para o mundo inteiro, dizendo assim, olha o que eu estou fazendo. Olha como eu estou mexendo
nesse grande xadrez que é o mundo inteiro. E isso me faz lembrar, sabe de quem? De Jó. Vamos lá para Jó? Porque tem um momento que Jó, e aí eu estou aqui trazendo um outro momento em que também houve assim esse relacionamento de questionamento e resposta, e que foi muito interessante que aconteceu no livro de Jó. Jó capítulo 31, versículo 3 e 4, Jó está falando, questionando na verdade, né? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera os meus passos? É Jó questionando o próprio Deus. E aí a resposta de Deus é bastante contundente. Ela chega no capítulo 38, versículo 2, que diz o seguinte: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? E diante do questionamento de Jó, o Senhor chega a perguntar também: onde é que você estava, onde eu lancei os alicerces da terra? Mais uma vez tem lá um homem colocando os seus questionamentos pessoais, individuais, pequenos do seu mundinho particular, e Deus chamando a atenção. Olha o que eu estou fazendo no mundo. E para Jó lhe diz: onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Eu ia falar firmei o mundo, porque eu estava pensando aqui em outra tradução. E depois de colocar inúmeras questões assim grandiosas, né, da criação do mundo e tal, não sei o que, isso aqui lá, eu fico imaginando Jó assim, tipo, tonto já, né, de receber tanta informação, como é que né, coisa assim que ele não fazia, talvez nunca na sua vida tinha questionado. E aí depois ainda Deus, para poder finalizar, pergunta para ele: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que você tem todas as respostas? A gente às vezes fica perguntando, né? Querendo, exigindo, às vezes, respostas de Deus. Mas nem a gente pode dar todas as respostas. A gente não consegue saber de tudo na vida. O salmista, ele chega a dizer, né? Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal como uma criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para contigo. Ou seja, eu fico imaginando Davi com seus problemas ali, alguns problemas que ele, na verdade, não sabia o que fazer. E aí, simplesmente, ele resolve ter um relacionamento de confiança, esperança em Deus, tal como uma criança que sabe que o seu sustento vem da sua mãe e que depois de alimentada, confiada e descansada, ela chega a dormir no colo da mãe, né? E não questiona. Ela simplesmente vive e se relaciona com a sua mãe. Assim, né, que devemos ser nós no nosso relacionamento com Deus. E então fica claro, tanto nessa questão de Abacuque, como também na questão de Jó, que o Senhor é soberano e que os seus planos são insondáveis, ou seja, a gente não consegue compreender na plenitude, a gente não consegue fazer ideia daquilo que Deus está fazendo no mundo. A gente vive hoje um tempo em que muitas pessoas estão se questionando. Esse caminho é um caminho complicado. Esse caminho é um caminho muito complicado, porque a gente não tem todas as respostas. Mas Deus é soberano, Ele está no controle e nunca perderá o controle de absolutamente nada. Bom, e aí então, depois que Deus dá essa resposta no capítulo 1, né? Ainda dentro do capítulo 1, o profeta faz o seu segundo questionamento. Ele lá, pelo versículo 13 e tal, em diante, vamos ler alguns textos aqui, ele faz um segundo questionamento, assim, do tipo: Senhor,
Como assim? Você está usando um povo ímpio para ser instrumento da sua justiça? É mais ou menos essa ideia. Vamos conferir lá. Versículo 13 diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixe do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas arrastam. Então alegram-se e exultam-se. E aí o profeta vai e continua ali o seu questionamento. É um questionamento meio ou menos, né? A gente sabe que não é muito legítimo, porque aqui ele está se julgando, né, dizendo que o povo de Judá então seria mais justo do que a Babilônia, ou seriam os ninivitas, ou os assírios, né, ninivitas, assírios, seriam mais justos do que os babilônios, né? A gente sabe qual era a história de Judá, a gente já sabe qual é a história da Síria, a gente já sabe qual é a história da cidade de Nínive. Na verdade, ali, né, é difícil saber, não existe grau de injustiça, né? Assim, bom, pra gente que é homem, sim, mas não existe, eu não quero dizer, quero dizer com isso é o seguinte, não existe grau de pecado. Para Deus tudo é pecado, né? Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Então, para Deus não tem injustiçazinha, injustiça e uma grande injustiça, uma injustiça zona, né? Tudo é pecado, tudo desagrada o seu coração, né? E aí, então, esse argumento aí que ele usa, né, o profeta usa, não está lá muito adequado. E a resposta que Deus dá a esse questionamento, esse segundo questionamento do profeta Abacuque, é revolucionário. É revolucionário na segunda parte da resposta. Mas vamos primeiro à primeira parte desta segunda resposta que Deus dá ao segundo questionamento do profeta Abacuque. A gente vai encontrar ela no capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte, ó: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou o justo viverá pela fé, como a gente conhece assim mais nas traduções um pouco mais antigas, né? Mas calma, não vou entrar nessa segunda parte, vamos falar um pouquinho da primeira parte, né? Que o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons. Essa primeira parte, ela mostra que Deus, realmente, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus é parcial. Deus é parcial porque ele não tolera justiça e há de sim empregar a sua justiça àqueles que são ímpios. No capítulo 1, quando Deus dá a resposta e fala que está trazendo o Império Babilônico para ele executar, ser um instrumento, né, de execução da sua justiça, ele solta ali duas denúncias a respeito dos babilônios. Ele vai dizer, é uma nação apavorante e terrível, no versículo 7, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Olha só, viu? Cria a sua própria justiça, ou seja, manipula a moral e a ética e promove a sua própria honra. É um povo vaidoso, né? E no versículo 11 vai dizer o seguinte, depois passam como vento, tá? Eles perseguem. Ele vai dizer, os homens são carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então eles são, além de vaidosos, eles são arrogantes, eles têm por Deus a sua própria força. E aí, esses opressores, mesmo sendo eles instrumentos nas mãos de Deus para que a justiça de Deus seja executada, Deus ele não vai deixar de julgar os excessos que esses homens irão ter na permissão que Deus deu de executarem justiça. E aí, lá no capítulo 2, a gente leu já o versículo 4, né? Ele diz assim, o ímpio está envaidecido em seus desejos, e seus desejos não são bons. No versículo 5 ele vai dizer assim, de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio
é arrogante e não descansa. Ele é voraz como sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Você percebe assim? Percebeu aqui? Que olha, eles sim estão lá, né? Deus permitiu que eles avançassem sobre as outras nações. Contudo, eles foram arrogantes, eles foram vorazes, eles foram extremamente gananciosos. E aí, então, todos esses povos dominados que seriam e que serão, que serão e que foram dominados pela Babilônia, um dia rirão dele com canções de zombaria. E aí vem uma sequência de vários ais, pelo menos aí uns 5 ais que aparecem no livro de Abacuque. E o primeiro, que a gente já leu, fala da corrupção, né? Ai daqueles que amontoam, bens roubados e enriquecem mediante extorsão. Você vai mais para frente, você tem o versículo 9, que fala da ganância. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ou seja, aquele que é ganancioso para poder garantir a sua segurança, a sua proteção, em detrimento de outros tantos, né? Aí a gente vai mais para frente, a gente vai observar a denúncia também da violência, que ele vai dizer: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime, que era o caso dos babilônios. A luxúria também é denunciada no versículo 15, em que ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para contemplar a nudez, ou seja, a luxúria aí sendo denunciada. E por fim, a denúncia da idolatria, em que vai dizer o seguinte, no versículo 19: ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde, poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Então a gente observa aqui, né, a última, ela vai denunciar a idolatria e vai apontar também para a realidade do verdadeiro e único Deus, soberano sobre o céu e a terra, que é o nosso Deus. Bom, então essa foi a primeira parte da segunda resposta dada por Deus ao segundo questionamento do profeta Abacuque. E aí a segunda parte dessa segunda resposta ao segundo questionamento, que é essa frase revolucionária: o justo viverá pela fé. É tão poderosa que ela atravessa os séculos e o apóstolo Paulo declara essa realidade aos irmãos de Roma, né? Em Romanos 1:17, ele cita novamente Abacuque e diz: o justo viverá pela fé. E essa palavra também, ela atravessa os séculos, também os milênios, e depois vai encontrar na boca de Martinho Lutero, em que ele, em seus estudos, se depara com esse texto de Romanos que cita Abacuque. E a partir desse momento em que Lutero está diante dessa revelação, dessa verdade bíblica que o justo viverá pela fé, ele começa então a entrar em grande conflito com as doutrinas e dogmas da Igreja Católica, e então aquela questão toda das indulgências e as outras questões todas, porque a salvação vem pela fé, a justificação vem pela fé. Então como se pode ter uma cobrança, seja qual for, para se garantir a salvação? Então essa declaração é uma declaração revolucionária, ela é uma declaração libertadora,
ela não é uma declaração que vai nos trazer uma alienação ou um entorpecimento de como se a gente estivesse usando, né? Como lá o Karl Marx vai dizer, né? Que a religião é o ópio da fé. Não! Principalmente a partir de declarações como essa, a gente não pode dizer isso. Aqui o profeta está dizendo que o justo viverá pela fé. E aí, quando a gente vai pensar essa frase, principalmente a partir da pessoa e obra de Jesus Cristo, o justo viverá pela fé, o justo viverá de acordo com o autor e consumador da sua fé. Ou seja, o justo viverá de acordo com o caráter do próprio Cristo, com o caráter de Jesus de Nazaré. E aí então a gente vai considerar de viver honestamente, de viver dignamente, de viver eticamente, moralmente, de cultivar a fraternidade, a solidariedade, a misericórdia, promover a justiça norteada pelo amor, que foi isso que Jesus fez, né? Então o justo viverá pela fé. Para nós cristãos isso ganha maior profundidade, mas também maior, mais palpável a partir da consideração da pessoa e obra de Jesus. Então o justo viverá pela fé, viverá de acordo com a pessoa, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a pessoa de Jesus de Nazaré. E aí então o profeta, ele diz, aí depois dessa palavra, ele se cala, ele não faz mais nenhuma consideração, ele não faz mais nenhum questionamento, porque agora ele entende que então ele precisa exercitar a fé. Ele não vai compreender tudo, ele não vai saber por que as coisas acontecem da maneira como acontece, ele vai precisar tão somente olhar para cima, olhar para o nosso Deus e nele esperar e nele ter a sua confiança. E aí então nós temos o famoso texto do profeta Abacuque, que no capítulo 3, a partir do versículo 17, diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é soberano. E o Senhor soberano é a minha força. Ele faz meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Nossa, que palavra, que fé demonstrada. E que Abacuque, então, ele possa trazer esse grande exemplo para nós da busca do relacionamento. Sim, é muito importante. Não tem como a gente querer falsear as nossas orações, falsear o nosso relacionamento com Deus, porque quando a gente ora, a gente coloca sim todas as nossas angústias, todos os nossos questionamentos, mas vamos nos permitir renovar a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, né? Renovar as nossas mentes, ampliar as nossas mentes, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé, o justo viverá de acordo com o caráter do autor e consumador da nossa fé, de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe e até mais.